Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. Fiquei um tempo sem postar nada porque estava doente, né? Peguei gripe, dores pelo corpo. Aí eu dei uma pausa, né? Também não postei nada lá na minha página, então eu decidi ficar um pouco em repouso, né? Até porque eu estava tossindo muito, então não tinha como gravar vídeo, né? Eu gravava algum áudio de 20 segundos e tossia 15, então ficou complicado, mas já estou melhor, então voltei, né, para trazer conteúdos para vocês. Como vocês podem ver aí no título desse vídeo, o tema é sobre quem são os efeminados e sodomitas de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eles são os homossexuais ou os pederastas. Vocês já ouviram falar sobre a prática da pederastia, que era uma prática comum na antiga Grécia e Roma? Bom, se você nunca ouviu, eu vou explicar para você como ela funciona, tá? Aí nessa imagem, né, você tem essas duas palavras que são as palavras que nós vamos discutir aqui neste conteúdo, que no caso aqui, essa aqui é o malakoi, que é traduzido como efeminados, e essa aqui é o arsenokoitai, que é traduzido como sodomita, né? Algumas versões traduzem malakoi como homossexuais passivos e o arsenokoitai como homossexuais ativos, que é, você pega ali no caso da antiga NVI, né, ela traduz dessa forma. Só que o que acontece? Muitas pessoas dizem que esses dois termos eles não se referem ao homossexualismo em si. Ele se refere à prática da pederastia, que era o que? A pederastia ela era uma prática antiga que envolvia um adulto, homem adulto, e envolvia um adolescente de 12 até 18 anos. E o que acontecia? Esse adulto ele começava a cuidar, né, desse jovem. Aí ele ensinava esse jovem as coisas da cultura grega ou da cultura romana, né? E cuidava dele nesse sentido aí. Aí o que esse jovem fazia? Ele pagava esses favores com o prazer sexual. Só que ele fazia o papel passivo. É como se fosse uma espécie de abuso, né? No entanto, dentro da cultura grega, a pederastia ela era uma prática honrosa se ela seguisse dentro dos padrões sociais. Então, eles apoiavam, né? Claro, sempre existiam ali vozes de protesto. Você pega, por exemplo, Platão, ele defende a pederastia. Depois de um tempo, ele condena a pederastia. Porque, convenhamos, né? É como se fosse uma espécie de estupro. Imagine um adulto fazendo papel ativo num jovem homem de 12 até 18 anos, né? Então é algo que a gente não consegue associar bem, né? Algo meio estranho, né? Então essa prática é chamada de pederastia. Então muitas pessoas elas entendem que essas duas expressões aqui, ó, elas estão falando da pederastia. Paulo aqui em 1 aos Coríntios capítulo 6 versículo 9, ele está falando dessa prática, contra essa prática e não contra o relacionamento homossexual em si, quando existe amor ali, enfim, né? Então, mas será que isso realmente procede? Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você queira ser aí um contribuinte aqui do meu canal, aqui está o meu Pix. Qualquer valor será bem-vindo, né? Já que eu não recebo nada do YouTube, né? Eu posto o vídeo aqui primeiramente porque eu gosto, né, de passar conteúdos e tal, certo? Também tenho os meus cursos, né, que vocês sabem aí sobre
teologia, grego e hebraico. Caso você tenha interesse, é só falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Você encontra todas as minhas redes sociais, incluindo a página do meu Instagram, que é essa aí. O link está aqui, você clica e vai ser direcionado para a minha página, beleza? Antes que eu comece a trabalhar esse assunto, eu quero trazer algo aqui para vocês, que é o seguinte. Um irmão aqui, ele entrou em contato comigo, certo? Ele falou para mim, né, que está precisando de uma ajuda financeira, né? E ele tem filho, esposa, tá todo mundo parado, né? E ele está atrás de emprego, só que ele não conseguiu ainda. Então ele pediu uma ajuda a mim. Eu falei com algumas pessoas, né? Algumas pessoas já ajudaram ele. Se você puder ajudá-lo também, eu ficaria muito grato. E ele também, lógico, né? Então qualquer valor, 50 centavos, R$1, R$2, não precisa ser muito, tá? Dê o quanto você puder, né? Claro, se você quiser, né? Ninguém aqui é obrigado a absolutamente nada, certo? Então se você puder e você quiser ajudá-lo, você pode mandar pelo meu Pix esse aí, ou você pode entrar em contato comigo e eu passo o Pix da esposa dele, e aí você pode fazer aí algum depósito, beleza? Então é isso aí, esse foi o recado que eu queria deixar aqui para vocês, né? Então vamos lá ao conteúdo do vídeo de hoje. Bom, primeiro nós vamos trabalhar essa palavra, né, que é malakoi. Com certeza você já ouviu, né, esse termo. Ela se encontra aqui, ó, em 1 Coríntios 6:9, né, em grego. E a palavra arsenokoitai, ela se encontra aqui, né, no caso também o mesmo texto de 1 Coríntios. Primeiro vamos trabalhar essa palavra. Ela se refere a quê? Qual é a aplicação dela? Então, essa palavra malakoi, ela está no plural, tá? Efeminados, plural. No singular, ela seria malakos, né? Como se encontra em dicionários gregos, tá? Então, qual é o significado desse termo? Nós vamos aqui trabalhar alguns significados dessa palavra, depois eu vou fazer uma aplicação histórica sobre ela, certo? Para vocês compreenderem melhor, né? Para não ficar só naquela questão do significado da palavra fora do seu contexto histórico. Deixa eu pegar aqui. Não. Cadê? Aqui, ó. Aqui você tem o léxico do Eugene de Naida e Johanny Low, que no caso é isso aqui, ó, domínios semânticos, né? Ele vai dizer que a palavra malakos, ela quer dizer o homem que é o parceiro passivo numa relação homossexual. Aí ele coloca homossexual. Para um contexto com malakos, veja 1 Coríntios 6, 9 a 10, né? Aqui ele vai citar outra referência, eu vou citar depois, tá? Eu vou mostrar aqui. Aí ele fala, assim como o grego, várias outras línguas dispõem de termos totalmente diferentes para o parceiro ativo e o parceiro passivo numa relação homossexual. Então ele vai aqui trabalhar dizendo que a expressão malakos, ela quer dizer que o homem que é o parceiro passivo numa relação homossexual. Agora o que acontece? Tem uma questão histórica atrás dessa palavra, tá? Que eu vou trazer para vocês também, certo? Aqui você tem o léxico do Edward Robinson, né? Que no caso esse aqui eu vou apresentar para vocês, ó. Esse léxico grego do Novo Testamento, tá? Esse léxico aqui, ele vai dizer o seguinte, que a palavra malakos, ela quer dizer macio, ao toque. Ela era usada para vestes, né? Ele fala que usado para vestes como feitas de materiais macios, de fina textura. Aí ele cita Mateus 11, 8, né? 2 vezes, e Lucas 7, 25.
Então essa palavra ela aparece sendo usada para vestes finas, né, roupas leves, dentro desse contexto aqui, né, de Mateus 11. Então o termo ela tem uma aplicação para vestes, né, aquele material fino, certo? E aqui ele vai trabalhar também no seu outro sentido, ele coloca efeminado, usado para um catamito. O que é um catamito? Aqui é onde entra a questão. O catamito é exatamente aquele jovem que eu mencionei no começo, que fazia o papel passivo numa relação de pederastia. Então era aquele que ele seria, digamos ali, né, meio que estuprado, se fosse em nossa cultura, né, claro. Então um catamito refere-se a esse jovem que fazia um papel passivo, certo? E aí ele cita, né, aqui em 1 Coríntios, referente a um catamito, que era aquele jovem que fazia aquele trabalho passivo, né? Então Edward Robinson ele menciona isso. Só que esse termo aqui, esse léxico aqui, ele vai dizer o homem que é o parceiro passivo numa relação homossexual. O homem não é um catamito. Catamito é diferente. O catamito é o jovem que participava da pederastia. E a pederastia ela acabava quando? Quando aquele jovem ele começava a expressar sinais de masculinidades no seu corpo, como pelos, barba, né? Entre outras características. Então, quando ele começava a apresentar pelos pelo peito, barba, aí aquele cara que ele fazia o papel ativo, ele já não queria mais, porque ali já tinha sinais de masculinidade. Então a relação pederasta ela acabava aí. Só que esse léxico ele trabalha dizendo que é o homem. Então ele não inclui apenas o catamito, né? O Edward Robinson ele fala do catamito. Esse aqui ele já abrange, né, com um outro sentido. Mas vamos continuar. Aqui nós temos o dicionário de Vine, né, que é esse dicionário aqui, ó. Vine, um dicionário exegético aí do Novo Testamento grego, né? Olha o que Vine comenta sobre isso, né? Vine ele vai dizer que malakos, que é essa expressão que está aí, né? Ele vai dizer aqui, ó, suave, suave ao toque. Em latim, moles, em português, molificar, emoliente. É usado para descrever A, roupas, e B, metaforicamente no sentido ruim, diz respeito a efeminados, não simplesmente acerca de homem que pratica formas de lascívia, mas a pessoas em geral que são culpadas do hábito dos pecados da carne voluptuoso. Então tá, Vine ele está deixando claro que essa expressão ela não se refere apenas a um tipo de forma específica de relação, mas as pessoas em geral que são culpadas desses pecados carnais, segundo Vine, né? Então tá, 3 léxicos que nós trabalhamos aqui, certo? Vamos pegar outro aqui, ó. Esse aqui é o léxico em inglês de tire, né? Tire, ele vai trabalhar, ele coloca aqui, ó, malakos, malaque, malacon, né? É a mesma palavra, tá? Só que aqui ela vai ser escrita de forma diferente. Voltando aqui, pessoal, tive que dar uma pausa, né? Cachorro latiu, é complicado. Bom, aí aqui você vai ter as variações da mesma palavra. Isso aqui é só por questão sintática mesmo. Tire, ele coloca aqui, ó, soft. Eu acho que é assim, né? Eu não sei pronunciar bem o inglês, né? Mas aqui é o leve, né? Leve ao toque. É a mesma ideia de suave, né? Que Vine coloca no caso seria o que? Suave, suave ao toque.
Aí ele fala aqui sobre roupas, né, de Mateus 11:8, Lucas tal. Aí depois ele vai falar aqui, ó, efeminado de catamita. Olha só, de catamite, né? Ele coloca aqui que são exatamente aquele jovem que eu já expliquei. Aí ele fala aqui de um homem que submete o seu corpo a uma lascívia não natural. Aí ele cita 1 Coríntios 6:9. Ou seja, ele está falando de homem, né? Homem que se submete a uma lascívia não natural. Então, quer dizer, ele menciona o catamita, que era aquele jovem, e ele menciona também um homem, né, que fazia esse papel, já que dentro da cultura grega e da cultura romana a gente encontra muitas referências na história sobre essa prática, né, que envolvia dois homens ali da mesma idade fazendo ali um com papel ativo, outro com papel passivo, né? Então Thayer ele menciona isso, né, os catamitas e também homens, né? Aqui você tem o léxico de Schneider, Baus e Schneider, onde ele vai trabalhar a mesma coisa, né, falando sobre vestes aqui, né, e tal. Aí ele vem falar aqui, ó, sobre o vício catálogo de 1 aos Coríntios 6:9. Aí ele fala, menciona os malakoi. Aí ele coloca soft people, né, que no caso seria as pessoas leves, as pessoas macias, aquela pessoa que é delicada, né? Então ele está mencionando aí essas pessoas. Aí ele coloca os exemplos repreensíveis de homossexualidade passivo. Então note, Schneider ele menciona que esse termo se refere às pessoas delicadas, não apenas a um catamita, aquele que faz parte de uma pederastia, mas de forma geral, pessoas delicadas, no caso homens, né, que são ali leves, que não tem sinais de masculinidade. Aí ele fala, né, dos exemplos repreensíveis de homossexualidade passiva, e ele cita aqui, né, outros textos como uma complementação. Então Schneider ele pega esse termo e faz uma aplicação mais ampla, não apenas a um grupo específico, né, como os catamitas, né, ou catamito, certo? Outro seria o BDAG. O BDAG ele é interessante porque aqui o BDAG ele vai falar, né, do atrevido, né? Ele fala que de pessoas que têm um relacionamento passivo com pessoas do mesmo sexo. Então quer dizer, se refere a homens que fazem papel passivo numa relação com outro homem. Aí ele fala aqui, ó, efeminados, especialmente de catamitas, de novo, né? O BDG menciona de novo, ele coloca especialmente de catamitas ou homens, né? Aqui, ó, de homens e boys, no caso meninos, jovens, né? Que são sodomizados, né? Dentro de uma relação com pessoas do mesmo sexo. Então quer dizer, ele está falando de homens e meninos que são sodomizados por outros homens. Então quer dizer, o termo em si, a aplicação desse termo, ela não parece fazer menção apenas à pederastia. Por quê? Porque ele menciona homens, e os homens em si, ele não fazia o papel passivo dentro de uma relação que envolvia a pederastia. Por quê? Porque a relação pederástica ela acabava exatamente quando o cara estava demonstrando sinais de masculinidade. Então, se ela acabava ali, o homem que estava formado ele não participava dessa relação.
Então, se ele está mencionando homens aqui, o termo ele não está sendo aplicado apenas a um grupo específico. Não refere-se só à pederastia. Ela refere-se sim, como ele menciona aqui, ó, efeminados, especialmente de catamitas, de homens e jovens, né, que são sodomizados ali, tal, tal, tal. Então, quer dizer, o BDAG, ele menciona também isso. Outra questão importante é o seguinte: dentro da prática da pederastia, né, você tem vários exemplos onde a própria prática em si ela gerou sentimento entre ambos e houve relacionamentos para a vida toda, como é o caso de Pausânias e Agatão, que são dois homens onde existia esse relacionamento pederástico, só que o tempo ele foi passando e eles um gostaram do outro. Então, quer dizer, houve um relacionamento depois da pederastia entre eles. Outro caso é o de Zenão e, se eu não me engano, é Parmênides. Zenão e Parmênides, que é outro caso que inclusive é mencionado por Platão, onde os dois, né, eles começaram com essa relação pederástica e depois virou um relacionamento para a vida. Então, quer dizer, a pederastia, em muitos casos, né, ela virava um relacionamento para a vida toda, né? Em outros casos não, era até um certo período, certo? Outra questão: como é que uma pessoa ela era chamada de malakós? Aqui é malakói, né? Mas eu vou pegar o singular. Um malakós, ele era chamado assim se ele apresentasse características femininas. Por exemplo, se ele usasse roupas finas, se ele usasse muito perfume, se ele fosse meio delicado, se ele tivesse aquelas características de um homem fraco. Então, se ele não tivesse pelos pelo rosto, pelo corpo, porque os pelos é um sinal de masculinidade. Então, quando a pessoa tira, né, é como se ele estivesse tirando a sua masculinidade. Isso no pensamento antigo, claro, né? Hoje aqui em nossa cultura a gente não tem essa visão, né? Mas dentro da cultura grega era assim. Então, se um homem ou jovem, ou seja lá quem for, ele estivesse com essas características que eu acabei de apresentar, ele era chamado de malakós, de efeminado. E o efeminado, ele se parece com quem? Com uma mulher. E é a mulher que faz o papel passivo numa relação sexual. Por isso que o cara, esse malakós, ele era aquele cara que fazia o papel passivo, seja homem ou menino, certo? Então, a expressão malakós ou malakói no plural, ela refere-se a qualquer tipo de relacionamento, num caso o homem em si, né? Qualquer tipo de pessoa masculina, jovem ou homem, adulto ou não, que fizesse o papel passivo, seja dentro de uma relação onde existe amor, né, ali entre eles. Então ele já se aplicava dentro desse termo, né? Vale lembrar que em todas as culturas antigas que eu pesquisei sobre o relacionamento de homem com homem, sem ser a pederastia, geralmente eles eram condenados, tá? Geralmente esses relacionamentos eles não eram vistos com bons olhos, né? Claro, na cultura grega você tem isso, né? Você pega exemplo do como é Nero, né? Nero ele casa com um homem, e Nero ele se casa vestido de noiva,
Olha só, né? Então, Nero ele era, né, um Malacós, né, digamos assim. Então, quer dizer, a expressão Malacós ela não está ligada apenas a uma característica exclusiva de passividade masculina, como algumas pessoas querem aplicar. Como vocês viram aí, e eu apresentei, né, que isso está aí, né, aplicado pelos léxicos de grego, usando aí e fazendo uma análise histórica dessa expressão. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa outra expressão aqui, que é o arsenokoitai. Essa expressão ela é uma expressão mais complicada de você analisar. Por quê? Porque ela é muito rara dentro da literatura grega. Você não tem muitas referências sobre ela, então ela é muito difícil, tá, para ser ali trabalhada. Mas o que acontece? Aqui você vai ter, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Cadê? Aqui, ó. Arsenokoites, né? Bom, aqui você tem, ó, um parceiro masculino numa relação homossexual. Aí ele fala aqui, né? Não sabeis que nem adúlteros nem homossexuais receberão o reino de Deus. Então, o dicionário de domínios semânticos ele coloca homossexuais. Só que aqui ele me parece aqui, ó, quando ele comenta isso aqui, ó, é possível que em certos contextos arsenecoites se refere ao homem que é o parceiro ativo numa relação homossexual, em contraste com malakos, o homem que é o parceiro passivo. Então aqui ele diz que é possível que em certos contextos isso se aplique. Então quer dizer, me parece que isso não é sempre que acontece, tá? Aqui ele diz que se refere a um parceiro masculino numa relação homossexual, mas ele não deixa claro se é ativo ou passivo. Aqui ele diz que é possível em certos contextos que seja o ativo, eu malakos ou passivo. Essa expressão ela é composta de dois termos, né? Você pega aqui, ó, show. A tosse começou a atacar. Aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, arsen. Arsen quer dizer macho em grego, tá? E koitai ela quer dizer cama. Então quer dizer o que? Um macho e cama, né? Fazendo essa aplicação, quer dizer o que? Um homem que se deita com outro homem na cama. Entende? Então essa seria, né, a aplicação. Aqui eu tenho mais dois léxicos do Novo Testamento. Esse aqui é o do William Demause, né, onde ele vai comentar. Esse aqui é o do Edward Robinson, né, que ele vai dizer aqui, ó, um homem, um sodomita, alguém que se deita com um homem como se fosse mulher. Aqui, cadê? Aqui, ó, arsen, que é a palavra aqui, ó, arsen, quer dizer o que? Homem, macho do sexo masculino. E o coito tem a ver com cama, né? Aí o William Demause, ele trabalhando a mesma palavra, ele vai dizer um homem que pratica sexo com outro homem, um sodomita pederasta. Então quer dizer, é um homem que pratica sexo com outro homem, parece-me que fazendo ali a sua função ativa. Mas ele também não deixa claro, né? Nenhum desses dois deixa claro. O domínio semântico, ele que vai dizer que em certos contextos pode dizer que seja ativo, né? Mas me parece que também seja passivo, né? Não terão tão especificado assim. Ele pode, parece que se referir às duas expressões, tá? Então essa expressão ela não está tão clara no seu significado, tipo um significado específico. Ela pode ser aquele que faz um papel passivo e em certos contextos aquele que faz um papel ativo. Parece-me que, como Paulo ele coloca os dois termos distintos, e o malakos ele é aquele o delicado,
no caso aquele que faz o papel passivo, então o outro é o ativo, por isso que ele usa os dois termos juntos, tá? Então parece-me que em 1 Coríntios 6:9 a ideia seria realmente do ativo, beleza? E por fim eu vou mostrar a vocês aqui o BDAG. O BDAG, ó, ele traz essa partezinha aqui. Ele vai dizer que é um homem que se envolve sexual com pessoas do mesmo sexo. Aí ele menciona o pederasta. E o pederasta era aquele que fazia o papel ativo, né? Claro, a pederastia em si era a prática de ambos, mas o pederasta geralmente era aquele cara que praticava a ação, que era o ativo, né? Então, veja, eu mencionei aqui acho que uns 4, né? Todos eles mencionam que o termo ele é aplicado a pessoas que se deitam com, no caso a homens, que se deitam com outros homens. Eles não especificam muito, né, com mais detalhes sobre isso, mas se entende que esse termo ele se refere ao ativo, tá? Mas pelo que parece ele também pode se referir ao passivo, mas não faria muito sentido Paulo pegar esses dois termos que são distintos e fazer a mesma aplicação, né? Então o malakos era o passivo em qualquer idade, seja homem ou menino, né? Ou seja, envolve a prática em si, e esse aqui seria o ativo, certo? Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que tenha ficado claro, né, as aplicações que eu falei aqui. Não estou podendo falar muito, a tocha aqui já atacou muito, eu tive que pausar o vídeo, senão iria sair muito aqui, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Caso você queira fazer alguma contribuição para o canal, está o Pix, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.